Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 33 do livro Nosso Lar, Curiosas Observações. Então, nós continuamos na primeira noite de trabalho do André Luiz, lá nas câmaras de retificação no Ministério da Regeneração. Poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho, cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava, silencioso, sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram, desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e os filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Ali, em nosso lar, André está bem acolhido, com pessoas generosas, acolhedoras, mas mesmo assim ele está se sentindo um estranho. Simultaneamente, ideias generosas confortavam meu íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte. E assim ele vai, caminhando e vai pensando e raciocinando e se questionando. Em verdade, muito amara a companheira de lutas, e sem dúvida dispensara aos filhinhos ternuras incessantes, mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se, como está aqui na figura. Se tu não tem o cuidado de plantar, de molhar e cuidar, tu não vai ter, quando tu voltar, algo para comer. Se tu não cuidar a fonte, a cachoeira, fica seca. Tu não vai poder se abastecer.
E assim André Luiz está fazendo uma comparação com os seus relacionamentos, com a sua família, que para ter sentimentos sólidos, valores sólidos, precisamos cultivar, cuidar, abastecer, regar e assim cuidar. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrar as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além através dos campos de cultura. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa, extasiando-me na contemplação do quadro. Demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente, como está aqui na figura. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semi-luminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça, como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora, meu amigo, não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa, em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora. E podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na terra. E encorajando-me bondosamente acentuou: Vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-me ainda a enorme distância, os 2 vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez o gesto expressivo de reverência e exclamou: Estão envolvidos em claridade azul. Devem ser 2 mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga identificou um ponto escuro no horizonte, enluarado, e observou: Lá vêm eles! Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção, sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Os cães são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também
verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos. Eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos moares terrestres. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves, de corpo volumoso, que voavam a curta distância, acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me incontinente, a Narcisa perguntando: onde está o aeróbus? Era mais fácil ir de aeróbus lá para o umbral e trazer as pessoas? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sem pretensiosa, a enfermeira explicou: é uma questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo como a água e o ar. O avião, que fende a atmosfera do planeta, não pode fazer o mesmo na massa equórea, na água. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas, por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Aqui eu acho que ele está falando que eles até podem construir determinadas máquinas, mas imagina uma máquina chegando lá no umbral para pessoas que estão há séculos presas lá. A pessoa não vai querer entrar porque não conhece aquilo ali. Eu acho que é nesse sentido que eles querem continuar com instrumentos, com carros, charretes, coisas assim antigas para as pessoas identificarem e irem quando eles vão fazer as buscas. Como assim? Os cães facilitam o trabalho. Os moares, que são as mulas, suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, que denominamos ibis viajores, parecidas com essa aqui, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Lá, que é uma região escura e deve estar tomada de formas mentais negativas, pelo tipo de pensamentos das pessoas que estão lá, de vingança, de medo, de ódio, de sofrimento, de mágoa, de rancor. Todos esses sentimentos negativos imperam lá na atmosfera do umbral, devido a essas formas mentais de quem está lá. Vim agora mais próximo à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando: mas no momento, o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. Aqui eu acho que ela quis dar um ponto final nas perguntas do André. Minha impressão. E distribuindo ordens de serviço, aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. E assim a gente termina o nosso capítulo. Olha que imagem mais fofa. Claro que não são esses tipos de animais que vão lá no umbral, mas
eu botei de propósito para brincar com a gente. Coisa mais querida, imagina eles chegando lá no umbral. Eles assim fofinhos, acho que não iam assustar ninguém, né? Mas acho que esse aqui sim. Mas é só uma brincadeirinha para descontrair. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo estudo.